E a família, espero que todos vocês estejam bem, pela graça de Deus. Aqui do outro lado é o vosso amigo Dilson Vieira, poder estar aqui para partilhar mais um vídeo com vocês aqui no nosso canal do YouTube. Bom, primeiro subscrevam-se já ao canal para quem é novo e para quem já é da família há muito tempo, não esqueça de deixar o seu like e ativar o sino das notificações para assim receber as notificações de quando virem os novos vídeos. Bom, eu venho partilhar aqui este vídeo com vocês, que foi uma conversa que fizemos num direto lá no Facebook, né, com este senhor que vocês veem aí, ele que é o coordenador do Centro de Saúde Mental da província de Malange e também é um psicólogo clínico e professor universitário. Bom, o professor Cirilo Mendes estava aqui a nos explicar um pouquinho sobre o poder das decisões, né? Ou seja, o poder das decisões, as escolhas e essas coisas todas que tem a ver com a nossa personalidade. Então, o professor vai fazer a sua introdução e vamos ficar atentos. Então, vamos embora. Podemos começar. Bem, é o seguinte, quando falamos sobre o poder de decisão, é um assunto que acontece de forma contínua no dia a dia de cada pessoa. O poder de decisão consiste em iniciar ou pôr fim em determinado assunto. Por isso é que muitos autores afirmam como sendo a capacidade de determinar. Esta determinação consiste na resolução de uma determinada situação, que pode estar relacionada a um objeto ou então a uma pessoa. A decisão, tal como o termo diz, de facto significa com que o sujeito deve ter a percepção de afirmar o seu eu. Quando afirmamos o nosso eu, é porque temos a noção daquilo que está a acontecer. Mas agora, o que é que faz com que muitos têm tido esta dificuldade na tomada de decisão? Indivíduos com personalidade do tipo de esquiva, é um transtorno de personalidade, têm como principal característica um grau acentuado de inibição social e um sentimento inadequado e hipersensibilidade naquilo que diz a uma avaliação negativa. De modo geral, quando falamos de pessoas com personalidade do tipo de esquiva, são aquelas pessoas que recusam-se em participar em atividades onde pode ter contato interpessoal. Tal como o termo diz, esquiva. Se eu dizer, Dilson, amanhã iremos para o NEM porque teremos um encontro com a Associação dos Estudantes do Magistério Primário. Se o Dilson tiver personalidade de esquiva, você vai inventar algum truque no sentido de não poder participar nesta atividade, porque você tem uma percepção negativa do modo como os colegas de lá podem avaliá-lo. Então, pessoas com este tipo de personalidade apresentam sérios problemas naquilo que é a tomada de decisão. Outro problema consiste nas pessoas também com transtorno de personalidade dependente. Olha, conforme o termo diz, dependente. As pessoas dependentes assumem uma postura de submisso, assumem uma postura de quererem ser sempre protegido por outros. O que é que acontece? A pessoa dependente, ela não consegue decidir nada sem esperar a aprovação das outras pessoas. Por mais que o assunto seja simples, se ele não houver a iniciativa por parte do Dilson dizendo de que você é inteligente e tens capacidade para tal, ela não faz nada. Então, depender é um dos obstáculos também que tem interferido de forma negativa na capacidade da decisão de certas coisas. O outro problema está relacionado às pessoas que apresentam o comportamento do tipo passivo. As pessoas passivas são caracterizadas devido ao medo. A passividade, quando é caracterizada em função do medo, faz com que a pessoa vai perdendo a sua própria direção. A pessoa passiva tem dificuldade de dizer sim e principalmente não. Mesmo ela estando certa, procura assumir a culpa no sentido de poder deixar os colegas, amigos ou parente mais confortável. Só que o passivo, ele mostra a parte externa bonita, mas vai sofrendo internamente. Ok. É o que acontece, por exemplo, quando
vamos para uma fila do ATM, nos multicais. Você já está lá 30 minutos que é para poder tirar o dinheiro. De repente, aparece um militar, não saúda e simplesmente dirige. O indivíduo passivo não diz nada ao militar, mas ele olha para trás e fica resmungando. Esses também abusam do poder, não sei o quê. Em vez de falar isso para o militar, de forma educada, de forma delicada, não diz nada e simplesmente vai resmungando. Se eventualmente o militar olhar para trás e questionar o seguinte: quem está aí a falar? Ele vai dizer: não, aqui está tudo bem, pode fazer o levantamento, enfim. Mas por dentro ele está mal. A passividade também tem sido muito característico em certos relacionamentos. Por exemplo, eu tenho minha mulher e uma das suas amigas, que não tem boa relação com ele, vai ligando para ela: olá, fulano, de Lourdes, eu estarei em Malange neste final de semana para ficar na sua casa. Certo. Mas não é vontade da minha esposa receber essa amiga, mas com aquele medo de dizer não, porque a amiga pode ficar triste com ele. Ela vai dizer: oh, amiga, pode vir, você que é bem-vinda, até já estamos com saudade. Enfim, ela dizer que é bem-vinda externamente, mas internamente ela está dizendo: não, não vem, não vem. Entretanto, são esses comportamentos que, de certa forma, têm impedido com que muitas pessoas tomam este poder de decisão no seu dia a dia. Gostava de saber mais ou menos. Às vezes o não, acaba por ser uma decisão difícil de se tomar na vida das pessoas. Claro, ao decidirmos, teremos aqui dois elementos fundamentais: o sim e o não. Ok? Agora, quando queremos decidir alguma coisa, significa dizer que o indivíduo deve ter autoestima para dizer sim ou não. Você deve ter autoafirmação do seu ego e da sua autoestima. O que é que acontece nos dias de hoje? As pessoas dizem sim externamente, mas internamente ele está dizendo não. Então, para quem é assertivo, a pessoa com comportamento assertivo não é falso. Ele não aparece que é para poder agradar os outros. A pessoa assertiva é transparente. De que modo? Se acha que o meu irmão perdeu razão, eu não posso defendê-lo. Certo. Devo dar razão a quem realmente tem, não é porque quem merece, quem tem. O que é que acontece hoje? O meu irmão menor abusou e ele vem queixar-me: Cirilo, fulano bateu. Em vez de eu procurar saber o que aconteceu de concreto, vou muito naquele lado da irmandade. É meu irmão, ninguém pode magoá-lo. Mas, na verdade, é ele quem começou com a briga. Então, ser assertivo significa dizer sim e, principalmente, não quando tem que ser não. Porque ser assertivo significa ser transparente. Transparente com seu discurso. Transparente com seus pensamentos. Transparente com seus sentimentos. A pessoa assertiva fala a verdade sem magoar o outro, mas de forma educada. Quem é assertivo não é hipócrita. Quem é assertivo é aquela pessoa que aprende a monitorar a sua conversa interna. E quando começamos a monitorar o nosso diálogo interno, temos que partir sempre naquilo que realmente nos faz bem. Percebes? Percebe? Ok, filho. Ok. Bom, vamos já começar com as perguntas, mas acho que gostava aqui de deixar já uma boa noite a todo mundo que nos está a assistir aqui. Estamos aqui a conversar sobre o poder da decisão. Ou seja, quem tiver qualquer questão, possa deixar aí nos comentários, depois nós vamos ler e o professor vai responder. Porque aqui no papel, eu tenho apenas questões de pessoas que me contactaram, né? Há pessoas que estão aí que não tiveram tempo de contactar e tiverem algumas questões relacionadas ao tema, podem fazer aí nos comentários. Depois nós vamos ler e o professor vai responder. Bom, professor, Claro. eu gostava de começar aqui a primeira pergunta de uma jovem que está lá na Argentina. Sim. Ela perguntou o seguinte:
Quando é que uma decisão é assertiva sem antes ter o resultado? Ou seja, quando é que a gente consegue perceber que isso aí é certo sem ter o resultado? Sem antes vermos Claro, o resultado? claro. A decisão significa ter comprometimento. Este comprometimento é responsabilidade, porque você tem um objetivo a alcançar. Então, é assertiva desde o momento que o sujeito age de forma transparente, sem ter medo do juízo de valor que as outras pessoas podem fazer. Ou seja, o tempo que antes de ires para o Marrocos, Ok? você teve influência de muita gente. E outros disseram, olha lá, você não tem família, até aprender a língua levará muito tempo. Mas o Dilson, como tinha um objetivo a alcançar, que a formação acadêmica é a sua prioridade, e já viveste muito tempo com seus pais, você tinha que decidir algo para o seu bem. Então, a sua decisão, a ida para o Marrocos, sem apoio dos familiares para terem aquela presença física, foi uma decisão assertiva, porque a partir deste momento você está a ganhar outras experiências. Agora, não seria assertiva, se não era seu desejo ir a Marrocos, mas por obrigação do seu pai, ou mãe, irmão, que é a pessoa que poderia pagar os teus estudos, fez-te uma ameaça. Se não fores naquele país, eu já não vou pagar a tua formação. E simplesmente você vai. Então é Sim. importante que as pessoas compreendam. Assertividade significa ter autoconhecimento. Assertividade consiste na afirmação do seu próprio eu. Quem faz a afirmação do seu próprio eu é porque conhece a essência das coisas. Ele não tem medo que os outros vão, o parecer que as outras pessoas possam dar. Porque nós podemos ter mais de 1000 pessoas a nos pressionar, faz aquilo. Mas no fim de tudo, a pessoa que deve mesmo dizer sim ou não é você. Quando você não tem esse poder de decisão, aquilo que você vai fazendo por influência de outras pessoas, se porventura der errado, você vai dizer, eu nem queria fazer aquilo. Fiz por obrigação do fulano. Mas o assertivo não. O assertivo, ele tem uma percepção, em psicologia chamamos até de que corolários, que significa antecipação da evento. Ele já sabe. Se eu fazer isso, é provável que pode acontecer isso ou aquilo. Mas se der errado, eu não posso culpabilizar ninguém, porque a decisão foi minha. O professor falou muito bem sobre os pais, a influência que os pais têm nas nossas vidas. Ah, será que há uma altura certa em que os pais devem parar de ser o critério principal na influência dos filhos? Ou seja, tem que ter uma idade em que os pais devem falar assim: agora até aqui chega, vocês podem voar sozinhos. Os pais não passam a ser os critérios principais nas nossas decisões. Este modelo tem a ver com os tipos de educação. Tem a ver com o tipo de educação. Por exemplo, aqueles pais que são muito permissivos têm maior probabilidade de influenciar os seus filhos no sentido de serem pessoas conformistas, pessoas dependentes. Isso não vai ajudando na construção da sua própria personalidade, vai prejudicando. Agora, no modelo educacional do tipo autoritário, também pode tornar o filho a ser um rebelde. Mas é importante, o pai, ou seja, os pais, eles são um modelo. Quando falamos de modelo, é porque eles devem dar um exemplo do ponto de vista comportamental aos seus filhos. Então, não é o pai que vai determinar que você tem que fazer o curso tal, porque uma coisa é o pai gostar deste curso, a outra coisa é o filho ter vocação para a mesma área. Então, você não pode determinar isso para o filho, algo que realmente ele não quer. Pelo contrário, na posição de pai, o que nós devemos fazer é estimular os nossos filhos a desenvolverem as suas habilidades, porque cada formação tem a sua importância.